Oi pessoal, prontos para mais uma semana de revisão? Vamos começar com múltiplos e divisores. Eu tenho aqui uma pergunta: o 8 é múltiplo de 4? Ele é múltiplo de 5? O 8 vai ser múltiplo de 4 se existe um número que vezes 4 dê 8. Ele é múltiplo de 5 se existe um número que vezes 5 dê 8. Lembrando que a gente está só com números naturais, tá? Como é que eu provo que se 8 é múltiplo de 4? É só eu encontrar alguém que vezes 4 dê 8, que no caso é 2. Como que eu mostro que 8 não é múltiplo de 5? Eu tinha que mostrar que 5 vezes 1 dá 5 e 5 vezes 2 dá 10. Ou seja, não existe um número natural entre 1 e 2 que o produto vezes 5, que o produto com 5 dê 8. Esse seria um jeito, tá? O outro jeito é utilizando a divisão. A gente sabe que na divisão, se eu pegar 8 e dividir por 5, eu vou ter 1 aqui, vai dar 5, vai sobrar 3. Sobrou o resto, 0. Ou seja, o 8 não é divisível por 5. Por quê? Porque sobrou o resto, 0. Então a gente também diz que o 5 não é divisor do 8, porque não deu o resto 0. O 4 já seria. Se eu pegasse o 8 e dividisse por 4, dá 2, dá 8, sobrou o resto 0. Então o 8 é divisível por 4 e o 4 é um dos divisores do 8. Tá? Então a gente consegue também dizer pela divisão que o 8 é múltiplo de 4, porque 2 vezes 4 dá 8. Quando o resto é 0, é só fazer essa regrinha. 2 vezes 4 dá 8. O número, o quociente vezes o divisor tem que dar o dividendo. Tá? Nesse caso, o quociente vezes o divisor dá mais o resto, dá o dividendo. Tá bom? Voltando aqui então. O 8 não é múltiplo de 5 porque a conta não é exata. A conta de divisão não é exata. Esse seria um jeito de você mostrar, você concluir. Mas a resposta é porque não existe um número que vezes 5 dê 8. Tá? Já que olhando para os divisores, a gente vai estar sempre relacionando múltiplo e divisor. O 5 não é divisor do 8, o 4 é um divisor do 8. E daí vocês têm que lembrar da propriedade da divisão. 8 dividido por 4 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Então, o 2 e o 4 são divisores do 8. O 1 e o 5... Aliás, o 5 não é divisor do 8, mas o 1 é. Vocês têm que lembrar que 1 é divisor de todos os números. Vamos ver mais alguns exemplos. Aqui eu tenho 3 números e a gente vai verificar se eles são múltiplos e relacionar também com os divisores. Mas múltiplos de 2, de 3 e de 5. Então, primeiro, vamos ver se o 2 é múltiplo de 2. O 1.200 é múltiplo de 2. Ou seja, se o 2 divide o 1.200. Se o 2 for um divisor do 1.200, então o 1.200 é um múltiplo do 2. A gente prova isso fazendo a continha. Eu vou pegar o 12, dá 6, dá 12, sobrou 0. Cuidado, toda vez que baixar um número, lembra de perguntar quantas vezes o divisor cabe dentro dele. Baixei o 0, quantas vezes o 2 cabe no 0? Nenhuma vez. Quantas vezes o 2 cabe no 0? Nenhuma vez. Na teoria, na prática, era só completar com os outros zeros que estavam aqui, né? Colocar na chave. Então, 1.200 é divisível por 2, dá 600, sobra resto 0. Se o 1.200 é dividido por 2, é divisível por 2, o 2 é um divisor do 1.200. Se o 2 é um divisor do 1.200, então o 1.200 é múltiplo de 2. Ele é múltiplo de 2 porque existe um número vezes 2, que dê 1.200. Na teoria, a gente sabe que se um número é par, ele é divisível por 2. Então, para ser par, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8.
Se não for isso, ele vai ser ímpar, quando termina em 1, 3, 5, 7 e 9. Tá? Então, todo número par é múltiplo de 2. Ele vai ser divisível por 2 também. E o 2 é um divisor dele. Então, beleza, o 1.200 é divisível por 2. Ele é múltiplo de 2. E agora a gente vai verificar se ele é múltiplo e divisível por 3. Então, vou fazer a mesma coisa. 1.200 dividido por 3. Pego 12, dá 4. 12 sobrou 0, sobrou 2 zeros, pode pôr aqui, 400. O 1.200 é divisível por 3. O 1.200 é múltiplo de 3. E o 3 é um dos divisores do 1.200. Tá? Então, 1.200 é 3 vezes 400. Então, 1.200 é divisível por 3. Beleza. Agora a gente vai ver se ele é divisível por 5. De novo, eu vou fazer a conta e vou verificar. Pega o 12, o 5 cabe 2 vezes dá 10, sobra 2. Baixa 0, o 5 cabe 4 vezes o 20 dá 20, sobra 0. Baixa 0, cabe 0. Então, 1.200 é múltiplo de 5, porque 240 vezes 5 dá 1.200. Existe um número natural que vezes 5 dá 1.200. O 1.200 é divisível por 5, ele é divisível por 240. O 5 é um divisor do 1.200. Então, 1.200 é divisível por 5. Ele é múltiplo de 5 também. Ok? Antes da gente dar prosseguimento com o próximo assunto, eu já vou adiantar ele para vocês. A gente vai estudar depois os critérios de divisibilidade. O que são os critérios de divisibilidade? Descobrir se um número é divisível ou não, se ele é múltiplo ou não, sem fazer a conta. Então, por exemplo, a gente até comentou aqui, o 1.200 é par, então ele é divisível por 2. Eu não preciso fazer uma conta para provar isso. Existem os critérios de divisibilidade para isso. Tá? O 1.200 é divisível por 5, porque ele termina em 0. Todo número que termina em 0 ou 5 vai ser divisível por 5. E por 3 também tem uma regrinha que eu vou explicar para vocês num próximo vídeo. Vamos lá, vamos descobrir o 455. Antes de eu fazer as contas, pausa o vídeo aí e tenta resolver. Descobre se ele é divisível e múltiplo de 2, 3 e 5. O 333 é a mesma coisa. Depois você volta no vídeo e veja se acertou. Então, 455 dividido por 2 não é. Não vou nem fazer essa conta, porque eu já falei com vocês que ele não é par, então ele não vai ser divisível por 2. O 455 por 3, fazendo as contas aqui, cabe 1 vezes no 4, dá 3, sobra 1, baixa 5, cabe 5 vezes dá 15, sobra 0, baixa 5, cabe 1 vez no 5, dá 3, sobra 2. Então, ele não é divisível por 3, o 455 não é múltiplo de 3. Então, por 3 também não deu. E agora a gente vai tentar por 5. Como eu já falei para vocês, terminou em 5 ou 0 é múltiplo de 5. Então, ele é divisível por 5. Ele é um múltiplo de 5 e o 5 é um divisor do 455. Próximo, 333. 333 não é divisível por 2, porque ele não é par, a gente já viu. 333 divisível por 5, por 3. Esse daqui dava para fazer até de cabeça, né? 111 vezes 3. 111 vezes 3 vai dar 333. Vai dar 0. Então ele é, tá? Se você não souber, daí você tem que fazer a continha. Mas às vezes a gente sabe de cor a multiplicação, é uma multiplicação simples. Dá para fazer direto. Então ele é múltiplo de 3. E por 5, como eu falei, não termina em 5 ou 0, não é múltiplo de 5. Então, 333 é múltiplo de 3 e o 3 é um divisor do 333. Beleza? É isso, gente. É bem simples mesmo. A gente usa divisão para determinar quase tudo aqui. Se souber de cabeça, já adianta o processo e a gente segue em frente. Vamos praticar.